Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o melhor curso da certificação CEA. Eu sou o Prof. Renan Duarte e só lembrando vocês, quem quiser ter acesso ao curso completo, com as apostilas em PDF, todos os slides utilizados em aula, mais de 1.100 questões comentadas em vídeo, materiais de resumo direcionados para a revisão e um banco com questões que caem na prova da CEA, cliquem aqui no primeiro link na descrição ou nos comentários fixados para que vocês conheçam o curso completo. No mais, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e desejo a vocês uma excelente aula. Dentro do sistema financeiro, eu também tenho algumas instituições, alguns sistemas que são responsáveis por liquidar e compensar as diferentes operações financeiras que acontecem no nosso país, tá? Bom, os sistemas e câmaras de liquidação e custódia, eles também são conhecidos como clearing houses e são as instituições que são responsáveis pela liquidação das operações ocorridas nas bolsas, nos mercados de balcões organizados e no mercado financeiro como um todo. Então, vai desde operações que acontecem em bolsa de valores, quando eu, por exemplo, quero comprar uma debênture e uma outra pessoa está me vendendo essa debênture, no mercado secundário, bem como também transferências de valores, através de PIX, através de TED. O processo de liquidação e compensação consiste em tirar o dinheiro daquela pessoa que está comprando e tirar no sentido de mandar ele para algum lugar, mandar para o vendedor, e aquilo que o vendedor ele está enviando tem que chegar para o comprador, tá? Então, se eu estou no mercado secundário, operando o ambiente de bolsa e quero comprar uma debênture no mercado secundário, emitido por uma empresa, eu vou mandar o dinheiro para comprar essa debênture. E o vendedor que tem, a princípio, o título dessa debênture, ele vai me entregar a debênture, tá? Então eu mando o dinheiro e ele me manda a debênture. Isso é a liquidação e compensação. E os sistemas que são responsáveis por garantir que isso aconteça são as clearing houses, tá? E eu coloquei aqui a definição para vocês, que liquidação é quando as compras e vendas de ativos financeiros são oficialmente finalizadas. As clearing houses, elas garantem que todos cumpram suas obrigações financeiras, tornando as transações seguras e estáveis. Quais são essas obrigações, Renan? Eu, como comprador, eu tenho a obrigação de efetivamente entregar o dinheiro da compra. E o vendedor, na posição de vendedor, ele tem que me entregar aquilo que eu estou comprando, tá? Então, isso seria as obrigações do comprador e do vendedor. E, na liquidação, a gente tem, através das clearing house, a garantia de que todas as partes vão cumprir com as suas obrigações. E o detalhe, tá, é que as clearing houses, elas também viabilizam o sistema de pagamentos brasileiro, que consiste justamente nessa ideia de liquidar e compensar diferentes transferências que acontecem no mercado financeiro como um todo, tá? Bom, quais são as funções, então, das clearing houses? A gente pode colocar assim, que é reduzir o risco de liquidação. Esse risco de liquidação, ele advém de as partes não cumprirem, com as suas obrigações. E aí a gente teria a não liquidação da operação. Então, esses sistemas, eles trabalham para mitigar esse risco, porque eles vão atuar no sentido de garantir que as duas partes cumpram com as suas obrigações. Também no sentido de fornecer transparência ao mercado, das aquelas operações que estão acontecendo e, por consequência dessas duas funções, também aumentar a confiança no sistema financeiro como um todo. Tá? Então, ao reduzir o risco de liquidação, as clearing houses elas atuam para garantir que o que foi pago pelo comprador seja entregue pelo vendedor, que o que foi entregue pelo vendedor seja pago pelo comprador. Tá? Isso é reduzir, então, o risco de liquidação. Que o investimento feito, de fato, ele exista de forma documentalmente válida e que os títulos e valores imobiliários existam e estejam depositados, quando eu falo de depositados, então é que eles estejam registrados em locais seguros, que são os sistemas. Então, basicamente, essa ideia de reduzir o risco de liquidação abrange tudo isso. Garantir, então, que as duas partes elas cumpram com as suas obrigações, mas também, de que aquele investimento ele exista, que ele esteja registrado e que ele seja armazenado em um ambiente seguro. Bom, quais são as clearing houses que a gente tem aqui? A gente tem o Selic, tá? Que é sim uma clearing house, é o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic. Esse sistema,
Ele é administrado pelo Banco Central e ele é operado com parceria com a Anbima. Ele é o depositário central dos títulos da dívida pública federal interna de emissão do Tesouro Nacional. Então, sempre que eu falar de negociações envolvendo títulos públicos, qual que vai ser o sistema que vai fazer a liquidação, qual que vai ser o sistema que vai fazer a compensação dessas negociações, de garantir, né, que as partes elas cumpram com as suas obrigações, esse sistema é o Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, tá? É importante. Falei de título público, eu estou falando da liquidação e compensação que é realizada no Selic. Ele é responsável por processar a emissão, o resgate, o pagamento dos juros e também a custódia desses títulos. Se eu tenho um título público federal que ele me paga rendimentos, quem é que vai fazer então o pagamento desses rendimentos? Vai ser através do Selic, desse sistema que eu vou receber. Bom, a emissão é a criação e colocação de novos títulos, lembrando então que esse sistema, ele processa essa emissão. Não é o Selic que vai emitir títulos públicos. Quem emite os títulos é o governo através da Secretaria do Tesouro Nacional. Mas quem processa a emissão, o sistema que faz essa emissão, é o Selic. O resgate consiste na devolução do valor investido no vencimento ou em datas acordadas, mesma situação, tá? A gente tem o processo do resgate através do Selic, bem como do pagamento dos juros, que são os pagamentos periódicos de rendimento, e a custódia, que consiste na guarda eletrônica desses títulos, porque eu não tenho fisicamente esses títulos, tá? Eles ficam custodiados no Selic. Ele também processa o registro e liquidação financeira das operações realizadas com esses títulos. Ele vai garantir, então, a segurança, a agilidade e também a transparência com esses títulos, né, na negociação com esses títulos. Falei de títulos públicos, eu falei do Selic. Quando eu falo de títulos privados, hoje eu falo da clearing da B3, tá? Ela é o braço que realiza o registro, a compensação, a liquidação e o gerenciamento de risco de operações com derivativos financeiros e de commodities. Mercado de balcão, onde eu vou ter a negociação aí de swaps, termo de moeda e também mercado de opções, renda fixa privada e mercado à vista de ouro. Então, em resumo, né, falou de derivativos, falou de títulos privados, a exemplo de debêntures, aonde que vai acontecer a liquidação e compensação desses títulos? Na clearing da B3. E esse é um ponto importante, a gente saber diferenciar quais títulos são liquidados em quais instituições. Títulos públicos federais, eles são liquidados aqui. Enquanto que títulos privados, de maneira geral, né, eles são liquidados aqui. E aí é exemplo de derivativos, é exemplo também de renda fixa privada, negociação com ouro, né, com ouro financeiro, tudo acontece aqui. A clearing da B3, ela é a sucessora da antiga Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, a CBLC, e fruto da fusão das câmaras de derivativos e de ações de renda fixa privada. A clearing B3, ela liquida operações realizadas por meio dos seus sistemas de negociação, tá? O sistema Puma e o Bovespa Fix, ambos são ligados aqui à B3. O Puma, ele vai negociar títulos de renda variável, como o mercado à vista e também derivativos, enquanto que o Bovespa Fix, como é que a gente lembra? Né? Bovespa Fix ou Bovespa Fixa, tá? Esse daqui, ele vai negociar títulos privados de renda fixa. Operações, então, definitivas no mercado à vista. Certo? Então, lembrando que a clearing da B3, ela vai fazer a compensação dos títulos que são negociados em seus dois sistemas. Quais são os sistemas? O Puma, aqui eu tenho renda variável. Qual que é o outro sistema? Eu tenho o Bovespa Fix, que aqui cuida de títulos privados de renda fixa. Então eu vou ter aqui debêntures. Por exemplo, tá? Commercial Papers, que são títulos de renda fixa e que são privados. Bom, um outro ponto importante aqui é da gente entender o que é o sistema de pagamentos brasileiro, né? Porque agora há pouco eu falei que as clearing houses, elas viabilizam o sistema de pagamentos brasileiro. Agora a gente vai entender, então, essa conexão aqui, que ela é importante. A clearing da B3, ela... Opa, aqui. O sistema de pagamentos brasileiros,
ele compreende as entidades, os sistemas e os procedimentos relacionados com o processamento e a liquidação de operações, de transferências de fundos, de operações com moeda estrangeira ou ativos financeiros e valores mobiliários. Como assim? Complexo, né? Muita coisa aqui. O sistema de pagamentos brasileiro, então, ele vai compreender todas as entidades, todos os sistemas que são realizados, né, que possibilitam a realização de liquidação e compensação das operações financeiras que acontecem aqui no nosso país. Então, ele é um conjunto amplo de todos esses sistemas. É como se a gente pensasse, né, no sistema financeiro nacional. Quando eu penso no sistema financeiro, eu já tenho que ter a noção de que eu estou falando de diversas entidades que atuam, né, de certa forma, em conjunto para permitir a intermediação financeira, a prestação de serviços e gerenciamento de recursos. É todo aquele conjunto. O sistema de pagamentos brasileiro, ele também é isso. É um conjunto de sistemas e entidades, mas que são responsáveis, né, pelo processamento, liquidação e compensação das operações. Então, as clearing houses, como elas são responsáveis por isso, elas integram aqui o sistema de pagamentos brasileiro. Tá? Ele vai interligar diferentes entidades do sistema financeiro nacional, como bancos comerciais, bancos de investimento, instituições de pagamento, câmaras de compensação, que são as clearing houses, entre outros, permitindo a realização e a liquidação de pagamentos entre indivíduos, empresas e governo. Então, só para a gente entender aqui, eu tenho um banco A e um banco B. Se eu tenho conta no banco A e uma pessoa que eu conheço tem conta no banco B, e eu vou fazer um Pix para essa pessoa, o dinheiro ele vai ter que sair da minha conta e vai ter que chegar na conta da pessoa no banco B. E para que isso aconteça, a transferência, a liquidação e a compensação, que consiste em tirar o dinheiro da minha conta e entregar para ela, isso vai passar, querendo ou não, pelo sistema de pagamentos brasileiro, por algum dos sistemas aqui do sistema de pagamentos brasileiro. Inclusive, né, quando a gente fala de Pix, quem é que vai fazer isso? Vai ser o sistema de pagamentos instantâneos. Se eu estou falando de, por exemplo, um cheque, a compensação de cheque, quem é que vai fazer isso? Vai ser a compensadora de cheques. Então, eu tenho diferentes sistemas que vão ser responsáveis pela liquidação e compensação de diferentes operações. E todas elas vão integrar aqui o sistema de pagamentos brasileiro, porque ele é esse conjunto mais amplo. Qual que é o objetivo desse sistema? É o gerenciamento de riscos na compensação e na liquidação das transações financeiras realizadas no sistema financeiro nacional, que é aquela ideia de eu estar, por exemplo, transferindo o meu valor para uma outra pessoa, de que esse valor ele efetivamente chegue para essa outra pessoa, né, que ele não se perca aí no meio do caminho. As transferências que acontecem aqui no SPB, elas acontecem em tempo real, tá? Com o atual sistema, o Brasil faz parte, aliás, a compensação de alguns instrumentos, eles podem demorar um pouquinho a acontecer, né? Por exemplo, a TED pode levar alguns minutos, o cheque vai levar um dia útil, mas o sistema de pagamentos brasileiro ele enxerga isso em tempo real. Apesar da compensação para as pessoas elas não acontecerem em tempo real, o SPB ele enxerga em tempo real essas negociações que estão acontecendo. E isso, né, é um fruto desse sistema atual que a gente tem, porque antigamente não era assim. Com o atual sistema, o Brasil faz parte do grupo de países em que transferências interbancárias de fundos podem ser liquidadas em tempo real, em caráter irrevogável e incondicional, ou seja, uma vez que eu fiz a operação, que ela aconteceu, ela não pode voltar para trás. Pois qualquer transferência de fundos entre contas de espécie passou a ser condicionada à existência do saldo suficiente de recursos na conta do participante. Como assim? Eu tenho, por exemplo, né, esse banco A, ele está aqui. O banco A, se ele for um banco comercial, por exemplo, ou um banco múltiplo, com carteira comercial, ele necessariamente ele tem que ter uma conta lá no Banco Central. E essa conta que ele tem que ter é uma conta de reserva bancária. E essa conta ela vai ser utilizada caso o banco A ele tenha que enviar dinheiro para o banco B, tal como eu coloquei, né, naquela situação onde a gente vai ter um Pix. Ou uma transferência, um TED, ele tem que ter uma conta lá. Se for um Pix, ele tem uma conta de pagamentos instantâneos, é diferente dessa de reserva bancária. Mas se for uma TED, ele vai ter essa conta e o dinheiro ele vai sair dessa conta e vai para o banco B. E isso, né, ele tem que manter saldo suficiente no dia. Ele não pode ficar com saldo a descoberto.
E isso, né, vem de acordo com as regras atuais do sistema de pagamentos brasileiro. Atuais que já tem alguns anos, na verdade, mas antes disso não existia essa condição de que ele precisava ter fundo. E se ele não tinha os fundos necessários, quem é que ia cumprir com eventuais déficits aqui? Era o Banco Central. Tá? E hoje, por conta dessa condição de ele ter que ter saldo, o Banco Central, então, ele reduz essa participação de ter que garantir todas as operações. O desenvolvimento e a implantação do SPB possibilitaram a redução dos riscos de liquidação, com consequente redução do risco sistêmico, que é o risco de que a quebra de uma instituição financeira acabe ocasionando uma crise sistêmica no sistema financeiro como um todo. Ou seja, né, exatamente isso que eu coloquei aí para vocês. E aí, um ponto importante, né, é a gente saber aqui como é que o SPB está hoje em dia. Ele tem, então, os seguintes serviços. Eu tenho a compensação de cheques, que acontece, por exemplo, lá na Comp. Ou seja, vai ser um sistema de compensação que vai fazer a liquidação e a compensação com cheques. Eu tenho também a compensação e liquidação de ordens eletrônicas de débito e de crédito. Eu tenho também a transferência de fundos e outros ativos financeiros. Né? Quando eu falei, por exemplo, agora há pouco, daquelas negociações que acontecem aqui na Clearing B3, onde eu compro uma debenture. Eu vou precisar da liquidação e compensação, não vou precisar? Bom, também integra o sistema de pagamentos brasileiro. Até por isso, agora há pouco, a gente viu que as câmaras de liquidação, elas viabilizam o sistema de pagamentos brasileiro, porque todas estão aqui em alguma medida. Compensação e liquidação de operações com títulos e valores mobiliários, compensação e liquidação de operações realizadas em bolsas de mercadorias, de futuros e também outras entidades. E um ponto importante também é a gente saber quais são as diretrizes desse nosso sistema de pagamentos brasileiro. O que é o SPB? Eu acho que tem que estar bem claro agora. O SPB, ele é esse conjunto de entidades, sistemas e procedimentos que são relacionados com processamento e liquidação de operações. Tá? Isso tem que estar bem claro. Quais são as diretrizes, então, desse sistema? Otimizar as transações para reduzir o tempo de compensação. Óbvio, né? Quanto menor o tempo de compensação, melhor. Até por isso que o Pix, hoje em dia, ele tem uma compensação que é praticamente instantânea, leva apenas alguns segundos. Facilitar a comunicação com entidades públicas e privadas, realizar a conexão com instituições financeiras. Aqui, né? Essa ideia de que tudo está interligado. Possibilitar, isso daqui eu falei, possibilitar a transferência de fundos e outros ativos financeiros, um grande objetivo aí, né, de possibilitar, então, essa transferência de valores, compensar e liquidar operações com títulos e valores imobiliários, além de operações realizadas em bolsas de mercadorias, de futuros e demais entidades, checar as transações para prevenir quaisquer tipos de fraudes, evitar, então, as fraudes, possibilitar a compensação de cheques, gerenciar riscos por meio de câmaras de liquidação. Lembrem que elas são responsáveis, as câmaras de liquidação, pela redução do risco de liquidação e compensar e liquidar transações. Então, essas aqui são as diretrizes do sistema de pagamentos brasileiro. E o que a gente precisa saber sobre as clearing houses e também aqui sobre o SPB é isso. E lembrar que título público federal é no Selic, títulos privados é na clearing da B3.